Alexandre, a palavra é sua. Deus te abençoa. Que assim seja. Obrigado. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Muito gratificante podermos estudar um pouco mais o Evangelho, porque é isso que alimenta as nossas almas. Nós buscamos no dia a dia a sobrevivência física e o Evangelho nos ajuda na sobrevivência espiritual, né? Então, a união desses dois cuidados faz com que consigamos viver com prudência na Terra, entendendo melhor os ensinamentos de Deus. E nós vamos seguir, então, no capítulo 5, e o item será o mal e o remédio. E eu vou pegar um ganchinho em A Felicidade Não É Deste Mundo. Então vamos lá para o item 19, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. E mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó seres humanos, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as lágrimas Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Muito bom, já dá para a gente caminhar e conversar um pouco. Qualquer ser nesta terra que fizer uma análise mais profunda vai saber que nós temos altos e baixos perante as vivências humanas. Tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são pobres, tem pessoas que são sadias, tem pessoas que são doentes, tem pessoas que têm beleza física, outras nem tanto. E assim nós encontramos N diferenças nessa terra. E por que é assim? E por que não é tudo igual? E por que todos não passam pelas mesmas circunstâncias? Por que muitos têm de ter dificuldades amargas, enquanto outros estão com facilidades? Por que isso? A maioria das pessoas que ficam indignadas com esse modo de ver na vida, que só observar os lados, são pessoas que só observam a vida presente. Porque se essas pessoas pudessem observar as vidas passadas destes mesmos seres e ter um relance de como que serão as vidas futuras destes mesmos, ela entenderia. E é por isso que muitos de nós não entendemos ainda. Nós só vemos os tempos atuais. Até que nós observamos a história e observamos que sempre é assim. Mas nós observamos com aquela pessoa daquela existência. E nós não observamos o seu passado, as suas existências. Então é preciso se adentrar à doutrina espírita e entender como que funcionam as coisas, como que funciona essa escola, por que são provas e expiações. E aí quando ela começa a se adentrar e a entender isso, e então a sua ideia muda completamente. E ela começa
a caminhar nessa terra seguindo as diretrizes que se encontram no Evangelho. Porque a rebeldia é normal no ser humano, é a coisa mais normal que nós vemos. Até mesmo em pessoas que se dizem religiosas. E por que isso? Porque no momento só tem o verniz da religiosidade, inclusive nós mesmos espíritas. Muitos de nós nos abatemos em muitas dificuldades financeiras, físicas, de relacionamentos, entre tantas outras. Nós nos abatemos. Nesse momento de pandemia, quantos espíritas nós não estamos angustiados? Sendo que está ali todos os dias, quase. Nós estamos lendo no Evangelho, né, que tudo faz parte, que nós passamos por flagelos, que nós passamos pela inclemência da natureza e também pela ignorância do ser humano. Né? Nós estamos vendo isso praticamente todos os dias no Evangelho. Mas mesmo assim, nós ainda nos rebelamos, nós ainda dizemos: por que isso acontece, meu Deus? Mas porém, dando uma observada no lado espiritual, tal qual aqui, no próximo parágrafo vem falar assim: no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? O que quer dizer? A maior parte das provas que nós passamos nas nossas existências, na maior parte das vezes, a gente pede. E conforme mérito, somos atendidos. Então, muitas dificuldades pelas quais passamos atualmente e reclamamos foram provas que nós pedimos e que achávamos que daríamos conta do recado. Funciona mais ou menos assim, né? Então, o que acontece? É preciso com que nós entendamos a escola na qual nós estamos. Não é uma escola de nível superior à Terra. Não é de nível superior de espíritos. Não. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Para nós termos uma relação, uma ideia, aqui na Terra, por exemplo, nós falamos muito de berçário, pré, séries iniciais, séries finais, aí depois vem o ensino médio e faculdade. Se fôssemos fazer uma relação em qual nível nós estamos espiritualmente falando, nós estamos no pré ainda. Acabamos de sair do berçário, dos mundos primitivos. O que quer dizer? Estamos na infância da humanidade. Por isso, tanta ignorância. Por isso que a gente vê nas redes sociais, nós vemos nas famílias tantas dificuldades. É por isso que tantas pessoas passam pela miséria, mas provavelmente em outras existências passaram pela opulência e abusaram disso, né? E antes tiveram pessoas que passaram pela miséria e hoje estão na opulência, estão aí com riquezas, com bens materiais, com condições de fazer a diferença no meio no qual nós vivemos. Se estão fazendo a diferença, não sabemos, né? Mas normalmente as provas da riqueza são as mais difíceis. Por quê? Por sermos apegados ainda nas coisas, nós abusamos do bem-estar. Ao abusar do bem-estar vem o supérfluo. E o que nós não entendemos é que o supérfluo tira de outros. O supérfluo que nós temos agora, nós poderíamos estar passando ele ou auxiliando outras pessoas, ou está faltando para outras pessoas. Tá? E aí então, nós temos a nossa parcela de culpa em tudo isso que acontece na Terra, pelo fato de sermos egoístas. As dificuldades que acontecem na Terra é porque cada um de nós está ali recolhendo. Eu quero isso, eu quero aquilo, o meu celeiro precisa estar cheio, pelo menos para a minha família. Para o restante, não me importa. É o que a maior parte de nós fazemos. E é por isso então que a maior parcela da humanidade passa por dificuldades. Porque a maioria dessas muitas vezes se tornam dependentes, quer dizer, não conseguem chegar ao topo como a minoria consegue. E por isso que sofre tanto. Em Mundos Felizes, que nós vemos lá no capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, também vem nos dizer que lá
em mundos felizes existem diferenças também, tá? Conforme o mérito de cada um. Existem aqueles que têm mais, existem aqueles que têm menos. Mas nunca o supérfluo e nunca a falta do necessário. Olha que interessante, né? Lá ninguém tem a falta do necessário. Provavelmente em mundos felizes devem ter os mais simples, que nós poderíamos dizer os faxineiros de hoje, por exemplo. Os que trabalham, porque a gente sempre trabalha até em mundos felizes, porque a gente ainda reencarna lá também, e nós temos as nossas obrigações. André Luiz, lá em nosso lar, ele começou faxinando. Ajudando, foi na faxina. Era médico aqui, faxina lá em cima. Olha só, é isso que nós precisamos compreender, né? Então, em mundos felizes trabalham também. E assim como nós temos a nossa hierarquia aqui, existe lá também. Só que nos mundos felizes, não é essa hierarquia que nós temos aqui, e até alguns países têm até castas, que acabam humilhando os que estão na escala menor. Não. Lá todos são seres humanos, todos são iguais, todos se aceitam como irmãos. Ninguém rebaixa um ao outro como nós fazemos aqui, nas classes sociais principalmente. Certo? Então existem todas essas diferenças que tornam o mundo feliz, feliz. E tem todas essas diferenças que tornam o nosso, por enquanto, entre aspas, infeliz para todos nós. Porque nós ainda estamos nos ajustando, estamos buscando ainda compreender como que funcionam as coisas através de acertos e erros. E então vem tantas, como nós vemos nas redes sociais, no meio familiar, no meio de amigos, tantas discussões, tantas querelas, tantas confusões matrimoniais entre namorados, entre amigos em festas, etc., que fazem com que muitas vezes a gente acaba machucando um próximo nosso. E aí então a gente vai aprendendo, machuca hoje, às vezes é machucado amanhã. E por que isso? Engana hoje, às vezes é enganado amanhã. E por que isso? Porque nós precisamos aprender com as dores que nós jogamos nos outros, que nós excedemos nos outros. E muitos dizem, mas por que esse toma lá, dá cá? O que é isso? É o seguinte, uma brincadeira simples, uma criança que ela belisca a outra e acha aquilo tão bom, cai na gargalhada. Há a chance dela não ter sido beliscada ainda. Então ela acha muito bom, enquanto o outro está chorando, ela está rindo. E aí então a mãe vai lá e dá um beliscão nele, para ele aprender, né? E aí então ele vê, nossa senhora, dói. Ah, dói, que legal. Pois é, ele também sentiu essa dor. Então é por isso que nós precisamos, a melhor forma de aprender a viver em um mundo de provas e expiações é passando pelas dores que nós provocamos em nosso semelhante. E o pior de tudo, por que o mundo é tão dolorido, que nem diz aqui? Porque nós estamos sempre querendo enganar, nós estamos sempre querendo prejudicar, sempre querendo machucar, trair, adulterar. É por isso que isso também acontece conosco. É por isso que sempre estamos sendo prejudicados. Estão levando vantagem em nós. Tal qual, por exemplo, um exemplo simples, um vendedor então na sua loja, ele leva vantagem em cima de um cliente. E aí porventura ele precisa de alguma coisa, vai em outra loja. Ali aquele vendedor talvez vai levar vantagem em cima dele também. Então olha só, como dizia Chico Xavier, aquele que engana está enganando a si mesmo. Aquele que pratica o mal com o seu semelhante está praticando o mal consigo mesmo. Por isso que a felicidade não é deste mundo, né? Nem essa felicidade material que todos querem, que todos adoram, né? Os prazeres da vida física e material ou de poderes temporais, nem também aquela felicidade de mundos felizes, a felicidade de praticar o bem, ainda também não é deste mundo. Está no mundo. Por quê? Porque já tem pessoas caminhando para o bem, caminhando para Deus. Mas tem muitas outras também que não, ainda não. Ainda estão naquela de levar vantagem, ainda estão naquela de enganar, de trair, de prejudicar. Consequentemente, então, passam pela mesma coisa que faz os outros passarem. Se não for nessa existência, vai passar numa seguinte.
É por isso ainda que a felicidade não é deste mundo. Ela será deste mundo quando nós partimos para o bom combate contra nós mesmos. Como que funciona hoje? Funciona da seguinte maneira: nós estamos combatendo a vida, combatendo o nosso semelhante a todo momento. São os combates no trânsito, são os combates nas redes sociais, são os combates na família contra os próprios irmãos, às vezes contra os próprios filhos, contra os próprios pais, contra o próprio cônjuge, contra os amigos, contra os colegas de trabalho. O tempo inteiro nós estamos em uma batalha externa. Essa é a nossa realidade. Estamos sempre lutando contra a ignorância do outro, mas nunca contra a nossa. Estamos sempre tacando pedra nos outros, mas nunca mirando a pedra para nós mesmos. Aí que está o problema, né? E é por isso que o Cristo vem dizer então para todos nós que atire a primeira pedra aquele que não tiver erros, aquele que não tiver pecados. E por que isso? Porque está mirando a pedra no rumo de uma pessoa que tem um cisco. Mas olha para você mesmo, olhemos para nós mesmos. Tem uma trava enorme e eu quero acertar o outro que tem ali um cisco, né, em seu olho. São ensinamentos que vão fazendo com que nós consigamos entender que nós temos de partir não é para o combate externo, mas é para o combate interno, contra a nossa própria ignorância. Nós temos de partir para a nossa transformação moral. Já devem ter ouvido isso N vezes. Partir para dominar as nossas más tendências, domando as nossas más inclinações. Este é o bom combate, que é até o texto que eu separei. Para finalizar, do livro Palavras de Vida Eterna. E o item é no bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Paulo. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate externo, chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste, na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo. Todo mundo sabe disso. Que antes do encontro de Paulo de Tarso, antes Saulo com o Cristo, Saulo simplesmente combatia a todos. Mas depois que encontrou o Cristo, ele começou o bom combate contra si mesmo, buscando domar as suas más inclinações. Ele passou a viver no bom combate, desde a hora de entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu, entrou em subalternidade dolorosa. Muito bom. Então, para finalizar, eu vou voltar no que finalizou o estudo passado,
bem e mal sofrer. Então que nós possamos bem sofrer significa buscar enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas lembrando que o nosso adversário não é o nosso semelhante, não é o nosso próximo. Somos nós mesmos, são as nossas más inclinações, são os nossos vícios, a nossa ignorância. É isso que nós devemos ir domando com o tempo e tendo como parâmetro o Evangelho. Buscando bem sofrer significa paciência perante as dificuldades, mas não é simplesmente aceitá-las, mas também vencê-las. É o chamado de resignação. Então, aceitamos as nossas dificuldades e vamos buscar vencê-las, superá-las a todo custo, só que sem passar por cima dos outros, buscando superar as nossas dificuldades, aceitando a ajuda dos outros, ajudando aos outros e, consequentemente, caminhando juntos como embaixadores do Cristo aqui na Terra. É essa a mensagem que o Evangelho nos passa. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de todos nós estarmos juntos estudando o Evangelho, porque é uma bênção para todos nós esta oportunidade. E então eu deixo um abraço para todos. Fiquem com Deus.